Você já deve ter se perguntado qual é a história do cinema? Quem foram seus fundadores? Quais foram os primeiros filmes a serem exibidos? Tudo isto, nostalgicamente, nos mostra duas grandes produções que irei indicar daqui a pouco. Mas vamos voltar um pouco ao tempo. Em 1894, dois irmãos, os irmãos Lumière, Louis Lumière e Auguste Lumière, criaram um protótipo capaz de projetar imagens em uma superfície plana, criando movimentos na mesma. Eles criaram o cinematógrafo, uma ideia que revolucionaria todo o entretenimento. Os dois criaram, pela primeira vez, o cinema. A ideia foi tão bem aceita que, em 1895, resolveram criar a primeira sessão paga de cinema. Exibiram 10 curtas-metragens. Desses 10 curtas-metragens, um dos mais famosos dos irmãos Lumière é A Saída dos Funcionários da Fábrica Lumière. No meio dessa turma toda que pagou para ver os filmes, estava um que é considerado o pai do cinema pelos maiores críticos, Georges Méliès. Georges Méliès foi um ex-ilusionista que utilizou as suas técnicas para aprimorar o cinema. Ele criou novos gêneros cinematográficos, a fantasia, o terror e a ficção científica. O cinema foi tão bem aceito que começou a se expandir por todo o planeta. Começou pela França, foi para a Dinamarca, a Itália e logo após países da América do Sul e da América do Norte. Georges Méliès, em 1902, cria a La Voyage dans la Lune, a Viagem à Lua, que é considerado uma obra-prima da sétima arte. Em 1914, o homem dos palcos, o ator britânico Charles Chaplin, fica pela primeira vez diante das câmeras, sendo considerado um dos homens mais vistos do cinema. Levou um longo tempo até que descobrissem truques de câmera, descobrissem a tomada panorâmica, os close-ups, as imagens congeladas e também, ao longo do tempo, foram surgindo outros gêneros, como o drama, o romance, os filmes de ação e até mesmo a pornografia. A história do cinema é nostálgica, cheia de mistérios, mas cheia de magia. Dica de filme: não dá para falar de história sem citar duas grandes produções, atuais, mas também bastante criticadas e bastante ovacionadas. Hugo Cabret e O Artista. Um foi criado, dirigido por um diretor americano, mas que conta a história do cinema na França. E o outro é dirigido por um francês, que foi a história do cinema nos anos 30, cinema americano. O Artista é um daqueles filmes que você assiste se realmente é fã da sétima arte. Um filme lindamente filmado em preto e branco e belamente gravado no mudo, mas que te dá um bilhete garantido com passagem pelo tempo, nostálgico e com um visual totalmente retrô já nos créditos iniciais. Georges Valentim, um famoso ator de cinema mudo, um tanto orgulhoso, mas que acaba entrando em depressão com a chegada do cinema falado. Pepe Miller, sua fã, que o admirava nas salas de projeção, acabou por se tornando estrela do cinema falado. E Georges Valentim tem que lidar com a dura realidade de sua fã, emergindo na fama no seu próprio estúdio. Agora, falando de Hugo Cabret, eu diria que Martin Scorsese escreveu uma carta de agradecimento a Georges Méliès no momento em que dirigiu este filme. É sua primeira produção em 3D e primeiro filme infantil que ele dirige. Georges Méliès desenvolveu os efeitos especiais. E, claro, não poderia faltar no filme de Martin Scorsese, Hugo Cabret, o 3D.
Hugo Cabret é um menino que vive nos subúrbios de Paris, regulando os relógios da estação de metrô. Ele acaba por descobrir que, roubando peças, poderia consertar seu autômato, um robô deixado pelo seu pai. O que o menino não imagina é que o dono destas peças é ninguém mais, ninguém menos do que... Não vou falar. Você vai descobrir. Veja o trailer, pegue sua pipoca e mergulhe no mundo de Martin Scorsese. Palmas com estrelinhas para Jorge Méliès e Hugo Cabret. What is it? It's a wind-up figure, like a music box. Who built him? I would think a magician. You see this? A keyhole in the shape of a heart. Another mystery. I fixed the... It was a fire. You're coming with me. Where are your parents, little man? Go! Hey! Move aside! Move aside! Move! Move! Glass! Who are you? Hugo. Where do you live? Is it a secret? Yes. Oh, good. I love secrets. So you're all alone? Not completely. Where did you get this? Why would my key fit into your father's machine? Do you want to have an adventure? Stop that child! Apprehend! It's drawing. I think it's a message from my father. This is a treacherous place. Do you understand? Watch your step. It's Neverland and Oz and Treasure Island all wrapped into one. Are you sure about this? We could get into trouble. That's how you know it's an adventure. My life has taught me happy endings only happen in the movies. The story's not over yet. Hugo!